Sangue, Suor e Pixels. Esse aqui é o 11º livro que eu estou lendo em 2021 para meu desafio pessoal das 36.500 páginas, ou seja, a leitura de pelo menos 100 páginas por dia. E com o término dele, eu consegui fechar 4.032 páginas lidas esse ano. Mas, como eu sempre estou falando, eu já li 17 livros no momento que eu estou fazendo esse vídeo e eu estou atrasado em estar postando os vídeos dos livros. Mas enfim, esse aqui é uma obra jornalística escrita pelo Jason Schreier, que é um jornalista da área de games. Essa obra, ele traz uma série de como se fossem artigos abordando o desenvolvimento de uma série de jogos. E como o título diz, sobre sangue, suor e pixels. O que o Jason Schreier aborda aqui é a dificuldade inerente de estar se desenvolvendo jogos digitais e como muitos dos jogos mas muitos jogos que a gente que aí os jogadores pegaram o produto final e era um jogo excelente, como The Witcher, uh, aquele Stardew Valley, que é um jogo indie, e outras obras como Dragon Age Inquisition, ou Pillars of Eternity, como foram jogos que foram muito bem recebidos, mas acabaram durante o desenvolvimento foi uma coisa muito confusa, uma coisa complicada e que durante esse período ninguém achava que o jogo ia sequer sair. Tem outros jogos como o Diablo 3 que na verdade não é nem a questão do desenvolvimento que foi caótico, mas também foi, mas sim o lançamento que foi complicado, conturbado, mas que foram desenvolvendo em cima do produto finalizado, produto que foi entregue inicialmente, e acabou mais tarde conseguindo reverter as críticas e entregar um jogo que passou a ser bastante elogiado. E assim, é um livro muito gostoso de ler para quem gosta de jogos e até para quem não gosta tanto, mas tem curiosidade sobre jogos. É uma leitura muito legal, você vê como se deu o desenvolvimento dessas obras muito conhecidas, ver os problemas que ocorrem durante esse percurso, os problemas de lidar com da desenvolvedora lidar com a distribuidora, em questão de direitos, em questão de estão fazendo o jogo e percebem que alguma coisa deu errado e precisam refazer um monte de coisa, precisam pegar o jogo do zero e das várias reviravoltas que se tem no desenvolvimento dos jogos que às vezes a gente nem fica sabendo. E assim, os jogos que são abordados nesse livro são Pillars of Eternity, que é um jogo de um CRPG que foi um dos primeiros jogos de financiamento coletivo e que foi um sucesso e que conseguiu praticamente reviver um gênero muito querido pelos jogadores de computador. O Uncharted 4, série famosa aí da Naughty Dog, que lançou, o último jogo foi Last of Us 2 e que teve um desenvolvimento conturbado e eu nem sabia disso, mas teve até gente que o projeto precisou ser reiniciado na metade, digamos assim. Stardew Valley, que é bem diferente desses outros que eu citei, que é um jogo indie de fazendinha e que foi totalmente desenvolvido por uma pessoa só, que fez da programação aos gráficos. Diablo 3, aí o jogo da Blizzard, todo mundo conhece. Halo Wars, que foi o jogo de estratégia de Halo voltado para consoles, e isso de ser voltado para consoles trouxe uma série de problemas. Dragon Age Inquisition, RPG da BioWare, que acho que foi o último jogo bom da BioWare, alguma coisa assim. Shovel Knight, outro jogo indie. Destiny, que é um MMORPG de tiro em primeira pessoa. The Witcher 3, muito famoso, o jogo do ano que foi lançado até hoje, considerado por muita gente um dos melhores RPGs lançados. Eu tenho críticas a ele, mas a maioria das pessoas considera ele ótimo. E Star Wars 1313, que é o caso de um jogo que prometia muito, estava recebendo bastante expectativa, parecia que ia ficar massa, mas foi cancelado devido a problemas que tiveram durante o desenvolvimento dele, devido a George Lucas, devido à imposições da empresa, né, que era dona da LucasArts e também teve problemas em relação à compra de Star Wars pela Disney. Mas antes disso o jogo já tinha vários problemas. Então, assim, durante o livro, o jornalista vai abordando todo o desenvolvimento desses jogos. Foi a base de entrevistas, a base de pesquisa sobre essas obras. E ao longo disso, várias outras obras são mencionadas. E o leitor que vai lendo isso aqui, porra, é um mundo que se abre, sabe? Entende? Tipo, você vai vendo realmente como foi os bastidores desses jogos,
ver as coisas assim que os esqueletos no armário que desses jogos tiveram. E é aquele lance que eu acho que mais de uma pessoa comenta aqui, e o Jason Schreier brinca com isso, que assim, primeiro, ele fala, as pessoas não conseguem nem entender, os desenvolvedores e as pessoas que participam do desenvolvimento, não conseguem nem entender como é que os jogos são finalizados na data certa. E aí, tipo, vem um complemento que não conseguem nem entender como é que jogos são finalizados at all. Como é que conseguem finalizar os jogos, que é tanto problema, tanto percalço, tanto adiamento. Eu acho que todos os jogos que aparecem aqui foram adiados em algum momento, em vários momentos. Então, cara, é uma leitura muito boa e aborda vários gêneros, embora tenha pelo menos 3 jogos de RPG aqui, que o Jason Schreier até faz uma brincadeira. Será que é porque muitos deles passaram por essas coisas, ou chegaram, alcançaram status que torna interessante serem comentados, ou porque eu gosto mesmo muito de RPG, e dá a entender que ele gosta mesmo de RPG. E, assim, para quem não sabe, o Jason Schreier hoje em dia é uma figura que critica muito a CD Projekt, CDK Projekt, e o lançamento do Cyberpunk 2077. E ele critica muito a prática do crunch e todo o processo que aconteceu com o Cyberpunk 2077. E é interessante ver os comentários que ele faz sobre The Witcher 3, sobre como essa empresa indie polonesa que vivia lá, os donos dela viviam na época lá que o país era meio fechado para coisas americanas, para coisas capitalistas, e eles tiveram muito pouco acesso a computadores, e a CDK Projekt surge nesse cenário. Fazem o Witcher 1, que foi um jogo legal, mas uma recepção morna. Fazem o Witcher 2, que foi uma melhora grande, mas que foi um jogo meio que esnobado pela imprensa de games. E fazem o Witcher 3 e se tornam uma das empresas mais respeitadas de jogos, e é um percurso muito foda que eles fazem. E o Jason Schreier, você sente na escrita dele, apesar de ser uma obra jornalística, você sente uma espécie de admiração. E até a questão do crunch, eu senti um pouco de admiração por parte do Jason Schreier, no sentido de que, porra, são pessoas que estão lutando contra várias adversidades e se sacrificando para conseguir tornar essas obras reais. Pelo menos é essa a sensação que eu fico. Talvez não seja nem o que ele pensava na época, e ele esteja de fato buscando ser neutro nesse texto. Mas quando você faz um livro sobre como obras que são consideradas obras boas, às vezes obras excelentes, e as dificuldades que elas tiveram, e que no final elas foram lançadas e são o que são, conseguiram se sobressair, conseguiram corrigir problemas, conseguiram superar as dificuldades, e que muita gente teve que trabalhar muitas horas extras e sacrificar muita saúde para isso acontecer. Fica parecendo que você está fazendo uma ode à ideia de sacrifício de funcionários para que uns caras gordos, brancos e velhos sentados em mesas, em prédios altos e inalcançáveis, que se duvidar nunca jogaram nenhum jogo, possam lucrar. Fica parecendo esse discurso que, tipo, glorificando a ideia de que funcionários de empresas se sacrifiquem para terminar uma obra da qual eles vão se orgulhar, mas que no fim das contas vai ser um lucro para pessoas que não estão nem aí para tudo isso. E essa percepção, eu não sei se foi a percepção do Jason Schreier que mudou, ou se, como eu disse, é porque o enfoque do livro acaba passando essa ideia, mas hoje em dia a gente tem uma visão muito diferente do crunch, e toda essa questão da ascensão e queda da CDK Projekt, que lançou Witcher 3, e logo em seguida não, mas depois o próximo jogo deles foi o Cyberpunk 2077, que teve vários problemas, ainda tem vários problemas e várias polêmicas, e foi uma grande, sabe, queda do paraíso para a empresa. Eu acho que só isso aí já dava por si só um livro inteiro para falar sobre esse lance de Witcher 1 ou a Cyberpunk 2017, ou só de Witcher 3 a Cyberpunk 2017. Eu acho que dava um livro razoável falando sobre essa diferença aí, e de como você vê assim que acertos que tiveram Witcher 3 foram erros cometidos em Cyberpunk 2077.
Ele fala aqui que, por exemplo, o Witcher 3 ele foi lançado pensando em PCs. E era na transição do PlayStation 3 para o PlayStation 4. E aí pensaram, a gente vai fazer para o PlayStation 3, e aí descartaram a ideia por quê? Porque acharam que o PlayStation 3 não teria as capacidades necessárias para o jogo rodar direito, para fazer um jogo do jeito que queriam. E aí fizeram só o PlayStation 4. E o que aconteceu com Cyberpunk 2077? Lançado na transição do PlayStation 4 no PlayStation 5, e o que eles fazem? Vamos fazer para o PlayStation 4 e para o PlayStation 5. E aí quebraram a cara, porque a versão de PlayStation 4 ficou, para muita gente, injogável. Muitos dos consumidores consideraram a versão injogável, eles precisaram fazer umas táticas, como posso dizer, de pilantragem de não mandar chave de resenha para quem ia jogar em PlayStation 4 e Xbox 360. E isso foi uma bomba que ferrou a credibilidade da empresa que está até hoje lutando para recuperar. Então, foi ganância. Eles tinham acertado com o Witcher 3, quiseram ganhar mais dinheiro com o Cyberpunk 2017, achando que conseguiam, e com certeza a galera de lá de dentro, peão que coloca a mão em código, que coloca a mão no projeto, falou, velho, não dá. E aí o pessoal de cima falou, vão fazer mesmo assim. E aí aconteceu o que aconteceu. E eu acho que é uma coisa muito interessante. Então, para todo mundo que se interessa por jogos, além de simplesmente jogar eles, quer entender de jogos, quer saber do desenvolvimento dos jogos, quer saber como é esse percurso todo, e tem interesse nessa treta aí do Witcher 3, do Cyberpunk 2077, uma palavra tão ruim de falar rápido, eu acho que é um livro muito, muito bom de se estar lendo. Mas por enquanto é isso. Espero que tenham curtido esse meu vídeo sobre Sangue, Suor e Pixels. E até a próxima.